A história de Jesus Cristo é uma narrativa que transcende os séculos, moldando a fé e as vidas de milhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, entre o nascimento e o início de seu ministério público, há um período conhecido como os anos perdidos ou os anos ocultos. Esses anos, que não são detalhados nos evangelhos canônicos, despertam curiosidade e especulação sobre a vida de Jesus durante esse tempo misterioso. A história começa em Belém, onde Jesus nasceu em circunstâncias modestas. Os evangelhos de Mateus e Lucas narram a visita dos magos e a fuga da Sagrada Família para o Egito para escapar da ira do rei Herodes. Após o retorno do Egito, há um relato breve de Jesus aos 12 anos, discutindo com os mestres no templo em Jerusalém. No entanto, após esse episódio, os evangelhos ficam em silêncio sobre a vida de Jesus até o início de seu ministério público aos 30 anos. Os anos perdidos de Jesus Cristo referem-se ao período entre sua infância, mencionada na Bíblia, e o início de seu ministério público, que geralmente começa por volta dos 30 anos. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre essa fase da vida de Jesus, o que levou a especulações e teorias variadas ao longo dos anos. No entanto, é importante ressaltar que essas especulações não têm base histórica sólida e são, em grande parte, conjecturas ou lendas. A Bíblia menciona que Jesus foi levado ao Egito por seus pais quando ainda era um bebê para escapar da perseguição do rei Herodes, a Mateus 2:13-15. Depois disso, há poucos relatos sobre sua vida até o início de seu ministério público. Algumas das especulações sobre os anos perdidos de Jesus incluem a teoria de que Jesus teria feito viagens para o Oriente, especialmente para lugares como a Índia. É uma especulação que tem sido proposta por alguns pesquisadores, mas carece de evidências históricas sólidas e é considerada altamente especulativa. Essa ideia baseia-se em analogias entre ensinamentos atribuídos a Jesus e algumas tradições religiosas do Oriente, bem como em textos apócrifos e relatos considerados não canônicos. Alguns argumentos para a teoria das viagens para o Oriente incluem similaridades de ensinamentos. Em algumas pessoas destacam supostas semelhanças entre os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos de figuras religiosas do Oriente, como Buda. No entanto, essas comparações muitas vezes ignoram as diferenças fundamentais nas abordagens e contextos religiosos. Silêncio nos evangelhos. Como os evangelhos canônicos não fornecem detalhes sobre a vida de Jesus durante os anos perdidos, alguns argumentam que ele poderia ter passado esse tempo em outras regiões, incluindo o Oriente. No entanto, a ausência de informações específicas não implica automaticamente em viagens desconhecidas. Textos apócrifos. Em alguns textos apócrifos, como os Evangelhos de Tomé ou o Evangelho de Nicodemos, contêm narrativas não canônicas sobre a vida de Jesus. Alguns proponentes da teoria das viagens para o Oriente baseiam suas especulações em interpretações desses textos. É importante notar que a grande maioria dos estudiosos e historiadores da religião considera essa teoria como carecendo de base histórica. A falta de evidências diretas, combinada com a existência de interpretações alternativas e a natureza apócrifa de alguns textos associados a essa teoria, contribui para sua aceitação limitada. Treinamento em tradições esotéricas. Em outra especulação sugere que Jesus pode ter recebido treinamento em tradições esotéricas ou filosofias místicas durante esse período. Essas ideias são muitas vezes baseadas em textos apócrifos e lendas. Vida familiar comum. Alguns sugerem que Jesus levou uma vida familiar comum durante esses anos, trabalhando como carpinteiro e cumprindo suas responsabilidades familiares. Essa visão é baseada na ideia de que Jesus era completamente humano e experimentou uma vida comum antes de iniciar seu ministério. É essencial ter em mente que essas especulações não têm respaldo histórico e são, em grande parte, baseadas em interpretações seletivas de textos antigos ou em mitos e lendas. O Novo Testamento não fornece detalhes específicos sobre os anos perdidos de Jesus, e a compreensão desse período permanece em grande parte desconhecida. A visão predominante na tradição cristã é que Jesus cresceu em Nazaré e começou seu ministério público na idade de aproximadamente 30 anos. Os anos perdidos alimentam a imaginação de estudiosos, teólogos e curiosos, inspirando uma série de apócrifos e lendas que tentam preencher as lacunas. Algumas dessas histórias sugerem que Jesus viajou extensivamente, adquirindo conhecimento espiritual em lugares distantes como o Oriente. Outras afirmam que ele trabalhou como carpinteiro, continuando a profissão de seu pai, José. Independentemente das especulações, a mensagem central da vida de Jesus Cristo está ancorada em seus ensinamentos e atos durante seu ministério público. Seus anos perdidos, embora envoltos em mistério, não diminuem a profundidade e a significância de sua mensagem de amor, perdão e redenção. A verdade sobre os anos perdidos permanece desconhecida, mas o impacto de Jesus Cristo transcende o tempo e a história. Sua vida, ensinamentos e sacrifícios são fontes de inspiração para milhões de pessoas, guiando-as em sua busca por significado e propósito.
E assim, a história de Jesus continua a ecoar através dos séculos, tocando corações e transformando vidas, independentemente dos anos que permanecem envoltos em mistério.